Meu pai me nocauteou, roubou minhas economias para financiar as férias dele e depois disse que nunca me viu como um filho, que eu era apenas uma carteira ambulante, então eu fui com tudo e destruí a vida dele. Oi, Reddit, tenho 31 anos, sou homem, trabalho como soldador, solteiro, sou decente no meu trabalho e péssimo em economizar dinheiro. Minha família sempre foi apertada de grana, mas cheia de promessas. No ano que vem a gente faz essa viagem, no ano que vem as coisas vão ser diferentes, no ano que vem a gente vai passar tempo juntos de verdade. 20 anos de ano que vem. Então, quando meu pai começou a planejar uma viagem de verdade para Costa Rica, eu não hesitei. Vendi meu caminhão, fiz turnos dobrados, vivi à base de macarrão instantâneo por 8 meses. Meu irmão mais velho, Justin, ia junto, minha mãe, meu pai, nós quatro, a primeira viagem real em família desde que eu tinha 12 anos. Entreguei $2.400 sem pensar duas vezes, dizendo a mim mesmo que era isso, a prova de que ainda podíamos ser uma família. No dia da viagem, acordei no chão da minha cozinha, com o rosto grudado no linóleo e sem nenhuma memória de como cheguei ali. A primeira coisa que percebi foi o gosto, metálico, químico, errado, como se alguém tivesse dissolvido moedas de cobre em xarope para tosse e despejado aquilo na minha garganta. A segunda coisa foi a luz do sol da tarde cortando as persianas num ângulo que não fazia sentido. Eu tinha ido dormir por volta das 11 da noite, meu despertador estava programado para 4 da manhã, eu deveria estar no aeroporto às 5h30, embarcando num voo para Costa Rica às 7h15. Em vez disso, eu estava deitado de bruços no chão da cozinha, com as roupas do dia anterior, babando sobre o piso barato. Tentei me levantar e me arrependi imediatamente. Minha cabeça parecia como se alguém a tivesse enchido de cimento molhado e depois acertado a parte de trás do meu crânio com uma marreta. Não era ressaca, eu já tinha tido muitas ressacas nos meus 31 anos, isso era diferente, isso parecia médico. Rastejei até a bancada e me puxei para cima usando as alças dos armários, fiquei ali balançando, piscando contra a luz, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Meu telefone estava na bancada, ao lado da pia, descarregado. Conectei na tomada e observei o logotipo da maçã aparecer enquanto meu cérebro lentamente voltava a funcionar. A noite anterior, quinta-feira à noite, a noite antes das nossas férias em família. Lembrei do meu pai chegando por volta das 7 da noite, ele tinha trazido meu irmão mais velho, Justin, disse que queriam revisar os detalhes da viagem mais uma vez antes de todos nos encontrarmos no aeroporto pela manhã. Minha mãe iria separadamente, ficaria em um hotel perto do aeroporto para não ter que acordar tão cedo. Meu pai trouxe bebidas energéticas chiques, segundo ele, alguma marca importada cara que eu não reconheci, disse que queria brindar a viagem antes de partirmos, nossa primeira viagem real em família em mais de uma década. Lembrei de pegar uma lata, lembrei do gosto estranho quando desceu, lembrei de pensar que tinha um sabor meio esquisito, mas atribuí isso ao fato de não conhecer a marca. Depois, nada, apenas escuridão até eu acordar no chão. Meu telefone vibrou ao ligar, conferi a hora, 2h47 da tarde, 14 de março. O voo tinha saído às 7 da manhã, 7h30 atrás. Eu tinha 52 chamadas perdidas e 134 mensagens de texto. O grupo da família era uma parede de mensagens cada vez mais desesperadas da minha mãe. A última tinha sido enviada às 6 da manhã, estamos embarcando agora, onde você está? Seu pai disse que você mandou mensagem dizendo que mudou de ideia. O que está acontecendo? Li essa mensagem 3 vezes, deixando cada palavra me atingir uma de cada vez. Seu pai disse que você mandou mensagem dizendo que mudou de ideia. Abri minhas mensagens enviadas e lá estava, no histórico com meu pai, como uma maldita confissão, enviada às 5 da manhã do meu telefone. Não consigo fazer a viagem. Surgiu algo no trabalho. Vão sem mim, não esperem. Eu não escrevi aquilo. Às 5 da manhã eu estava desacordado no chão da cozinha, com o que quer que tivesse naquela bebida ainda passando pelo meu sistema. Minha carteira estava na bancada, eu a peguei, abri, vazia. Os $1.800 em dinheiro que eu tinha sacado da minha conta de poupança para gastos da viagem, fundo de emergência, reserva para custos inesperados, tinham sumido. Meu cartão Visa Reserva, aquele que eu guardava para emergências de viagem, com limite de $3.000, também tinha desaparecido. Sentei pesado em uma das cadeiras da cozinha, o quarto girava, e não tinha nada a ver com o que quer que eles tivessem colocado em mim. Meu pai e Justin tinham me drogado, tinham levado meu dinheiro, levado meu cartão, enviado uma mensagem falsa do meu telefone enquanto eu estava inconsciente e depois entraram num avião com minha mãe, me deixando ali. A viagem para a qual eu tinha economizado por 8 meses, 8 meses de horas extras na oficina de soldagem, turnos dobrados nos fins de semana, cobrindo colegas que faltavam, me voluntariando para trabalhos noturnos porque pagavam hora e meia. Eu vendi meu F-150, o caminhão que reconstruí com minhas próprias mãos ao longo de 2 verões, trocando por um Honda Civic de 10 anos, com 180 mil milhas e uma transmissão que parecia estar morrendo toda vez que eu trocava de marcha.
Vivi de macarrão instantâneo e compras de liquidação desde agosto, cancelei a academia, parei de sair, recusei todo o convite para tomar uma cerveja ou assistir a um jogo. $2.400 da minha parte, mais os 1.800 em dinheiro que eles roubaram direto da minha carteira. Meus amigos achavam que eu estava louco. É só uma viagem, o Cal tinha dito, você vai fazer muitas viagens ainda, mas ele não entendia. Eu não fazia uma viagem real em família desde os 12 anos. 20 anos de feriados em que todo mundo estava ocupado demais, sem dinheiro demais, envolvido demais no próprio drama. Isso deveria ser diferente, isso deveria provar que ainda podíamos funcionar como uma família. 8 meses de sacrifício, perdidos em uma única noite. Tentei ligar para minha mãe, direto para a caixa postal, modo avião provavelmente, ou talvez eles já tivessem pousado e ela ainda estivesse em trânsito. Tentei o Dustin, a mesma coisa. Tentei meu pai, o telefone dele tocou uma vez e depois desligou. Ele recusou a chamada. Encontrei primeiro o casaco dele pendurado na cadeira da minha cozinha, esquecido na pressa deles, e no bolso interno havia um frasco de remédio com receita, o nome dele no rótulos, Olpidem, genérico do Ambien, prescrito 3 meses antes. 6 comprimidos faltando de um total de 30. Coloquei o frasco em um saco sem tocar diretamente, como evidência. Verifiquei o aplicativo do banco. Os $2.400 que eu tinha transferido em novembro ainda estavam parados na conta dele. Ele nunca tinha comprado minha passagem. 8 meses de planejamento e meu nome nunca esteve em nada. Nunca passou pela minha cabeça conferir, ele era meu pai. Isso não tinha sido algo de última hora. Eles planejaram isso, e eu iria documentar cada pedaço. Fui ao pronto-socorro do County General e disse que suspeitava ter sido drogado. Eles levaram a sério. Amostras de sangue e urina foram coletadas, lacradas e rotuladas. Os sintomas foram registrados: desorientação, fraqueza muscular, gosto metálico, amnésia retrógrada. O médico disse que era compatível com exposição a sedativos hipnóticos, drogas como o Zolpidem frequentemente causam um vazio de memória que eu tinha experimentado. Sangue e urina coletados na sexta-feira às 3h47 da tarde, isso importa em tribunal. Depois comecei a pensar na Costa Rica. Abri meu laptop e entrei no meu e-mail. Encontrei todas as confirmações encaminhadas que meu pai tinha enviado para o grupo da família ao longo dos últimos 8 meses. Reserva do resort, traslado do aeroporto, passeio de tirolesa pelo dossel da floresta, rafting em corredeiras, pesca em alto mar, cruzeiro de catamarã ao pôr do sol com jantar. Cada uma delas tinha o e-mail dele como contato principal, o nome dele como titular da conta, o número de telefone dele para confirmações. Mas eu sabia todas as senhas dele havia anos. Ele era um desastre com tecnologia, não conseguia redefinir a própria senha de e-mail sem me ligar em pânico. A mesma senha para tudo, o aniversário do Justin mais o número da rua da nossa antiga casa. Eu tinha dito a ele 100 vezes para mudar, ele nunca ouviu. Estalei os dedos, puxei o laptop para mais perto e comecei. O resort foi o primeiro. Selva Verde Resort em Despabeachon Front-Bromfrom-Brombeachecolode. 7 noites, 4 hóspedes. Entrei no e-mail dele, a mesma senha havia uma década, encontrei a reserva. O sistema deles era surpreendentemente frouxo, só precisava do número de confirmação e da verificação por e-mail, nenhuma ligação, nenhum documento adicional. Cancelado, reembolso em processamento em 5 a 7 dias úteis. Capturei a tela de tudo, detalhes da reserva, confirmação do cancelamento, a troca de e-mails em que ele se gabava de ter negociado um acordo incrível. Salvei tudo na pasta chamada Seguro. O voo dele já tinha pousado, mas ainda estariam em trânsito por um tempo. Imigração, bagagem, transporte terrestre, alerta chegando no e-mail dele com o modo não perturbe ativado. Quando ele fosse checar, seria tarde demais. O traslado do aeroporto foi o próximo. Pura vida transporte, cancelamento online feito em 30 segundos. Depois as excursões, tirolesa, rafting, pesca em alto mar, todas canceladas em 1 hora, uma ligação para cada. Eu tinha todos os detalhes a partir dos e-mails encaminhados. O cara do rafting pediu o número de confirmação, o nome na reserva, os 4 últimos dígitos do cartão. Eu tinha os 3. Tudo processado. O cruzeiro de catamarã ao pôr do sol foi a única coisa que não consegui cancelar, o sistema deles exigia o número completo do cartão. Tudo bem, deixei que tivessem uma noite agradável no meio do desastre de férias deles, considerei isso um presente de despedida. Até aquela noite eu já tinha desmontado quase tudo. O avião deles tinha pousado horas antes, mas eu sabia que meu pai mantinha o e-mail no modo não perturbe durante viagens. Ele já tinha reclamado de perder notificações em viagens passadas. Quando ele finalmente checasse o telefone e percebesse que algo estava errado, já seria tarde demais para consertar qualquer coisa. Tirei capturas de tela de todas as confirmações de cancelamento e salvei tudo na pasta do seguro.
Depois fechei o laptop, tomei um banho demorado, porque eu ainda cheirava produtos químicos e piso sujo, e preparei o jantar para mim mesmo pela primeira vez no que parecia serem dias. Ovos mexidos, torradas, café preto, combustível simples. Meu telefone vibrou enquanto eu comia, uma mensagem da minha mãe: acabamos de pousar, o clima está lindo, ainda bem que você não veio, você teria estragado o clima mesmo, seu pai diz que você anda agindo estranho ultimamente, espero que você coloque a cabeça no lugar. Fiquei olhando aquela mensagem por um minuto inteiro, deixando aquilo afundar. Ela realmente achava que eu tinha desistido de propósito, achava que o problema era eu, a minha própria mãe. Não respondi. Às 8 da noite, horário da Costa Rica, meu telefone começou a explodir. A primeira mensagem foi do Justin: cara, não tem nenhum traslado aqui, cadê o traslado? Depois meu pai: me liga agora. Depois minha mãe: querido, tem algo errado com a reserva do nosso hotel, eles estão dizendo que foi cancelada hoje de manhã, isso é sério, ligue para seu pai imediatamente. Observei as mensagens chegarem sem responder. Minha mãe tentando manter a calma no começo, depois ficando cada vez mais em pânico, o Justin ficando cada vez mais irritado, as mensagens do meu pai ficando mais curtas e mais agressivas. Esperei até 10 da noite no horário deles, deixei que passassem 2 horas inteiras tentando entender o que tinha dado errado, deixei que pegassem um táxi caríssimo do aeroporto até um resort que já não tinha nenhum registro da reserva deles. Deixei que ficassem parados na recepção discutindo com funcionários que não faziam ideia de quem eles eram, enquanto viam outros turistas fazerem check-in tranquilamente, enquanto eles ficavam cada vez mais desesperados. Então meu telefone tocou. Meu pai. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. A voz dele estava controlada, mas dava para ouvir a tensão por baixo, a fúria mal contida de um homem cujo plano tinha saído completamente dos trilhos. Travis, o que diabos você fez? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Não sei do que você está falando. Não se faça de idiota, o hotel diz que nossa reserva foi cancelada hoje de manhã, todas as excursões foram canceladas, todas, alguém ligou e cancelou tudo. Que estranho, talvez você devesse checar seu e-mail, garantir que tudo ainda está confirmado do seu lado. Um longo silêncio. Você acha isso engraçado? Estamos presos em um aeroporto em um país estrangeiro sem lugar para ficar, sua mãe está prestes a ter um ataque de pânico. Parece difícil, pai, quase tão difícil quanto acordar no chão da sua cozinha com a carteira vazia e uma mensagem falsa enviada do seu próprio telefone. Um silêncio ainda mais longo. Eu quase conseguia ouvir ele recalculando tudo. Não sei do que você está falando. Claro que não. A propósito, encontrei o frasco de ambi no seu casaco, aquele que você deixou na cadeira da minha cozinha. Seu nome está na receita. Nada por quase 10 segundos. Quando ele falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa. Você está fazendo acusações que não pode provar. Vamos ver. Aproveite a viagem. Desliguei, bloqueei o número dele e terminei meus ovos. Eles já estavam frios, mas tinham um gosto melhor do que qualquer coisa que eu tinha comido em meses. Passei a tarde de sexta-feira e todo sábado montando um caso à prova de falhas. Prova médica do pronto-socorro, registros bancários mostrando que meus $2.400 foram para a conta do meu pai em novembro e que a mensagem de não voo foi enviada às 5 da manhã enquanto eu estava inconsciente, e vídeo. O Vance, um amigo da oficina de soldagem, tinha imagens da câmera de segurança de sexta-feira de manhã cedo. Eu tinha estacionado na casa dele porque meu condomínio estava fazendo manutenção no estacionamento às 4h52 da manhã. O Tahoe preto do meu pai aparece, o Justin desce, tenta a maçaneta da minha porta, olha pelas janelas, eles conversam, gesticulam em direção ao meu carro na casa do Vance e depois vão embora, 46 minutos antes da mensagem falsa ser enviada. Bloqueei meu crédito, registrei um boletim de roubo de identidade com a FTC e salvei tudo em uma pasta no meu laptop chamada Seguro. Meu telefone vibrou a manhã inteira com mensagens desesperadas de números desconhecidos, familiares usando o telefone de outras pessoas já que eu tinha bloqueado todos. Travis, é a mãe, por favor nos liga, estamos dormindo no aeroporto. Mano, qual é o seu problema? Liga de volta pro pai, ele está surtando. Encontramos um hostel, tem insetos, liga pra gente. Dirigi até a casa do Cal. Eu e o Cal éramos amigos desde o ensino médio, ele foi a única pessoa que me disse na cara que ir numa viagem em família com meu pai era uma péssima ideia. Esse cara foi suspeito a sua vida inteira, ele tinha dito lá em novembro, lembra quando ele pegou seu dinheiro da formatura emprestado e nunca devolveu? Toma cuidado. Na época eu ignorei, família era família. Contei tudo ao Cal, a droga, o roubo, a mensagem falsa, os cancelamentos. A documentação que eu tinha passado 2 dias montando. Ele ouviu sem me interromper, de vez em quando balançando a cabeça. Quando terminei, ele abriu uma lata de refrigerante e disse, certo, qual é o próximo passo? Eu estava pensando em fazer uma viagem. Ele levantou uma sobrancelha.
Não para Costa Rica, para um lugar melhor, e não vou sozinho. Reservar uma viagem internacional de última hora é caro. Eu não me importava. Eu tinha meu cartão de crédito principal, não o reserva que eles roubaram, e eu precisava estar em outro lugar. O Cal topou na hora. Ele já queria ir para Porto Rico havia meses, o chefe dele vinha insistindo para que ele usasse as férias acumuladas. Nas palavras dele, isso era destino. Encontramos um voo saindo domingo de manhã em um hotel em Old San Juan. Os voos e o hotel para nós dois, 5 noites, deram $2.400, exatamente o mesmo valor que meu pai tinha roubado de mim. Foi meio poético, para ser sincero. Paguei sem hesitar e disse ao Cal para manter a carteira no bolso. Na manhã de domingo, eu e o Cal pegamos nosso voo para San Juan, nenhum problema na segurança, embarque tranquilo. O hotel era ainda melhor pessoalmente, suíte no 8º andar, varanda com vista para o oceano. O Cal foi direto para a grade e ficou ali parado absorvendo tudo. Passamos 5 dias fazendo exatamente o que queríamos, comemos demais, dormimos até o meio-dia, alugamos um jipe e rodamos a ilha com as janelas abertas, encontramos um restaurante em La Parguera onde um senhor fez o melhor mofongo que qualquer um de nós já tinha provado. No 4º dia, pesca em alto mar saindo de Fajardo. O capitão do barco comandava charters havia 30 anos, contou histórias sobre furacões e clientes famosos. Pegamos um atum de barbatana amarela que levou 45 minutos para ser recolhido. Meus braços pareciam ter passado por um moedor de carne, mas eu não soltei. Quando finalmente trouxemos o peixe para o barco, eu estava tremendo de exaustão e adrenalina. Postei a foto, eu segurando o peixe com as 2 mãos, os braços tremendo, sorrindo como um idiota, com a legenda: quando o universo tira algo de você, ele te dá algo melhor. Depois disso desliguei o telefone e não olhei para ele por 3 dias. Enquanto isso, minha família tinha voltado da Costa Rica na terça-feira de manhã, vários dias antes do previsto. No domingo, meus resultados toxicológicos apareceram no portal do paciente. O pronto-socorro tinha feito um exame toxicológico e enviado testes confirmatórios para um laboratório externo. A triagem inicial sugeria um sedativo, e o teste confirmatório voltou positivo para zolpidem, em um nível consistente com ingestão recente. As anotações do médico diziam que os achados correspondiam ao que se esperaria de um medicamento para dormir como Ambien administrado sem o conhecimento do paciente. O relatório estava lá, no meu portal online, esperando. Eu o baixei depois. A viagem deles tinha sido um desastre desde o começo. Descobri os detalhes mais tarde pela minha tia, que vinha recebendo atualizações da minha mãe o tempo todo. Na sexta-feira à noite, horário da Costa Rica, eles dormiram no aeroporto de São José. Todos os hotéis próximos estavam ou lotados ou cobrando mais de $400 por noite, porque sabiam que turistas presos estavam desesperados. Meu pai se recusou a pagar aquilo, por orgulho, teimosia ou ambos. Eles se acomodaram perto da praça de alimentação, usando as malas como travesseiros. Minha mãe mandou para minha tia uma foto, 3 pessoas espalhadas em cadeiras de aeroporto sob luzes fluorescentes, com aparência miserável. No sábado, um hotel barato a 1 hora de distância, $95 por noite, sem ar-condicionado e com umidade de 80 graus. Um problema sério de mofo no banheiro. O Justin dormiu por cima das cobertas, enojado demais para encostar nos lençóis. No domingo, minha mãe e meu pai tiveram uma briga aos gritos no estacionamento do motel. Ela queria cortar o prejuízo e voltar para casa, ele insistia que ainda dava para salvar a viagem. O Justin ficou do lado do meu pai, sempre o soldado leal. Meu pai tentou alugar um carro e descobriu que o cartão de crédito dele estava quase no limite. Entre taxas de cancelamento, o táxi caríssimo do aeroporto e os depósitos do motel, ele estava sem crédito. Acabaram pegando um ônibus local por 4 horas para chegar a uma praia que acabou sendo rochosa e coberta de algas. Na segunda-feira, tentaram remarcar as excursões, tudo esgotado, alta temporada. Voaram de volta para casa na terça-feira de manhã, derrotados e exaustos. Minha mãe chegou em casa primeiro e foi ao meu apartamento. Ela ainda tinha uma chave reserva de anos atrás. Vazio, nenhum bilhete. Meu carro tinha sumido. Ela entrou em pânico, ligou para minha tia achando que algo tinha acontecido comigo. Então o Justin viu meu Instagram. Segundo minha tia, que ouviu isso da minha mãe, o Justin simplesmente perdeu a cabeça, começou a gritar sobre como eu estava curtindo o paraíso enquanto eles dormiam em aeroportos e motéis mofados. Minha mãe abriu a foto no telefone, eu com o atum, o oceano, o sorriso, a legenda sobre o universo dar algo melhor. Ela ficou olhando aquilo por um longo tempo, depois ligou para minha tia e fez perguntas de verdade, sobre o que realmente tinha acontecido, sobre a mensagem de texto, sobre a linha do tempo. Minha tia, sendo minha tia, não poupou nada, contou tudo o que eu tinha contado a ela, sobre acordar no chão da cozinha, o dinheiro roubado, a mensagem falsa, o frasco de Ambien. Minha mãe ouviu, não interrompeu, apenas ouviu. Depois desligou e se virou para meu pai. Você comprou a passagem do Travis?
Ele não conseguiu responder, o rosto dele disse tudo. Ela já sabia. Foi aí que ela começou a fazer as perguntas de verdade, sobre a receita de Ambien da qual ela nunca tinha ouvido falar, sobre a mensagem enviada do meu telefone às 5 da manhã da sexta-feira, sobre por que eles estavam perto do meu carro no meio da noite, sobre por que o Dustin estava com ele. Meu pai tentou distorcer a história, disse que eu devia ter me drogado sozinho, disse que eu provavelmente tinha invadido o e-mail dele para cancelar tudo, mas não conseguiu apresentar uma única confirmação com meu nome, não conseguiu explicar as imagens da câmera, não conseguiu explicar o frasco com o nome dele, não conseguiu explicar nada. Minha mãe ficou quieta, muito quieta. Foi quando Justin soube que eles estavam ferrados. Minha mãe só ficava daquele jeito quando tinha terminado, completamente terminado. Ela olhou para meu pai mais uma vez. Você drogou o nosso filho, você roubou dele, você o deixou inconsciente no chão. Não eram perguntas, eram afirmações. Não foi nós não queríamos. Saia da minha casa. Até quarta-feira ela já tinha colocado ele para fora. Na sexta-feira, entrou com o pedido de divórcio. Ela não pediu minha versão da história primeiro, não precisou. Ela finalmente abriu os olhos e viu exatamente quem ele era. O Justin me ligou 17 vezes naquela semana, deixou mensagens que iam de raiva a desespero. Mano, você está destruindo a família. O pai está um desastre por sua causa, a mãe não fala com a gente. Me liga de volta, eu juro. Eu não liguei. Eu estava em Porto Rico, comendo frutos do mar frescos e dormindo até depois do meio-dia. Eu e o Cal voltamos para casa na sexta-feira. Eu tinha gasto $3.100 no total, voos, hotel, comida, atividades, o charter de pesca, gorjetas para todos que tornaram a experiência valiosa. Cada centavo valeu a pena. Quando voltei ao meu apartamento, havia uma carta registrada na minha caixa de correio, uma notificação de um escritório de advocacia. Meu pai alegava que eu devia a ele $6.200 por interferência intencional em relações contratuais e destruição maliciosa de reservas de férias, ameaçando processar em 30 dias. Eu realmente ri alto na sala de correspondências. A audácia daquele homem. Era quase impressionante. Levei a carta para um amigo meu, paralegal, a quem eu tinha ajudado a instalar uma cerca no verão passado. Tínhamos nos tornado amigos durante aquele projeto. Ele era gente boa, direto ao ponto. Ele leu a notificação, balançou a cabeça devagar e me disse que aquilo era lixo. As reservas estavam no nome do meu pai, feitas com o e-mail dele, pagas com o cartão dele. Usando o meu dinheiro, sim, mas tecnicamente ainda era o cartão dele registrado. Mesmo que eu tivesse cancelado, o que eu absolutamente tinha feito, não havia base legal para ele me cobrar danos. As confirmações eram dele, as contas eram dele, o acesso ao e-mail era dele. Eu só liguei para as empresas e disse as palavras mágicas. Na opinião dele, ele não vai te processar, isso é pura intimidação, ele espera que você entre em pânico e pague só para se livrar disso e evitar dor de cabeça. Não dê um centavo a ele. Eu não dei. Passei o fim de semana desfazendo as malas, colocando o sono em dia, ignorando as 17 mensagens de voz do Justin, baixei meus resultados toxicológicos, positivos para Zolpidem, e adicionei a pasta do seguro. Na segunda-feira voltei ao trabalho, recebi algumas perguntas dos colegas sobre o bronzeado, disse que tinha feito uma viagem de última hora para Porto Rico, mantive vago. Na terça-feira à noite eu estava fazendo jantar, macarrão, nada sofisticado, quando alguém começou a socar a minha porta, não bater, socar, forte o bastante para eu achar que algo estava errado. Olhei pelo olho mágico. Meu pai e o Justin estavam ali, ambos com expressão furiosa. Abri a porta, mas deixei a corrente. O que vocês querem? O rosto do meu pai estava vermelho, veias visíveis no pescoço. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre você destruir nossas férias, sobre você virar sua mãe contra mim, sobre você registrar denúncias falsas e espalhar mentiras para a família inteira. Eu ainda não tinha registrado um boletim de ocorrência, mas aparentemente ele achava que eu tinha. Não há nada de falso em nada do que eu disse. Tudo o que eu contei para a mãe está documentado. O Justin deu um passo à frente, se aproximando da porta. Você acha que pode simplesmente arruinar a vida das pessoas e sair impune? Eu não arruinei nada. Vocês me drogaram e roubaram meu dinheiro. Eu documentei e disse a verdade. A voz do meu pai ficou mais alta. Não foi isso que aconteceu e você sabe disso. Você estava confuso, provavelmente tomou alguma coisa sozinho e me culpou porque estava com raiva. Eu tenho imagens de câmera mostrando você perto do meu carro às 4 da manhã. Eu tenho o frasco de Ambien com seu nome no rótulo da receita. Eu tenho registros bancários mostrando que transferi $2.400 e que você nunca comprou minha passagem. Eu tenho um filho que é um pequeno vingativo, cuidado, eu disse, cortando ele. Você está sendo gravado agora. Apontei para a campainha com câmera que o Vance tinha instalado na minha porta antes de eu ir para Porto Rico. Meu pai olhou para a câmera e depois para mim, o maxilar travado.
Dava para ver ele tentando calcular o próximo movimento. Retiro o que você contou para sua mãe, diz para ela que foi tudo um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, você me drogou. O Justin tentou outra abordagem, a voz mais calma, mas ainda com um tom cortante. Olha, cara, a mãe está se divorciando do pai por causa disso. Ela ficou com a casa. Contudo, ele está morando num aluguel horrível. A igreja expulsou ele. As pessoas não falam mais com ele. Você não pode simplesmente deixar isso para lá? Não. Por quê? O que você quer dele, afinal? Nada. Eu não quero nada dele. Eu quero que vocês dois me deixem em paz. A voz do meu pai baixou, quase ameaçadora. Você me deve $6.200 por aquelas reservas. Você vai pagar. Seu advogado já mandou a carta. Meu amigo paralegal analisou aquilo e disse que é lixo. Então, a menos que você realmente planeje me processar e passar pela fase de produção de provas, acabou. Aqui. Não acabou, disse meu pai, o rosto ficando ainda mais vermelho, nem de longe. Você acha que pode simplesmente... O Justin colocou a mão na minha porta, não empurrando, mas apoiando a palma contra ela, fazendo questão, intimidação física. Você precisa consertar isso. Liga para a mãe. Diz que inventou tudo. Tira a mão da minha porta. Ou o quê? Ou eu ligo para a polícia e mando vocês dois serem presos por invasão de propriedade e assédio. Meu pai chegou a rir, amargo, irritado. Você vai mesmo chamar a polícia para o seu próprio pai, para o seu próprio irmão? Eu tirei o telefone do bolso e comecei a discar 911. Os olhos do meu pai se arregalaram. Você está falando sério? A atendente atendeu. 911. Qual é a sua emergência? Tenho 2 homens no meu apartamento se recusando a ir embora. Eles estão me ameaçando e tentando me intimidar. Os 2 se afastaram da porta imediatamente. Senhor, o senhor está em perigo imediato? Perguntou a atendente. Eles estão do lado de fora da minha porta agora. Um deles me drogou no mês passado. Tenho documentação médica provando isso. O rosto do meu pai ficou branco. Ele se virou e andou rápido em direção às escadas. O Justin foi atrás, mas não antes de me lançar um último olhar que dizia que isso não tinha acabado. Senhor, eles estão indo embora? Eu observei pelo olho mágico até eles entrarem no tarro e irem embora. Sim, já foram. O senhor quer que oficiais vão até o local para registrar um depoimento? Sim, por favor. 2 policiais chegaram 20 minutos depois, um mais jovem e uma mulher mais velha, profissionais. Mostrei as imagens da campainha com câmera da interação, expliquei o histórico, a droga, o roubo, a mensagem falsa, a carta de cobrança. Eles fizeram anotações detalhadas, fizeram perguntas de esclarecimento e me deram um número de ocorrência. Talvez você devesse considerar pedir uma ordem de restrição, disse a policial mais velha, especialmente considerando o incidente anterior e o fato de que há um padrão de assédio se formando. Como eu faço isso? Ela explicou o processo, formulários no fórum, uma audiência breve. Entrei com o pedido na manhã seguinte. Na quarta-feira registrei um boletim de ocorrência formal, detalhando tudo, exames toxicológicos, imagens da câmera, frasco de receita, registros bancários. Um número de caso foi atribuído. O policial foi direto comigo. Isso agora vai para os detetives, pode levar semanas, pode levar meses. Acenei com a cabeça. Eu não esperava justiça instantânea, só queria que o rastro de papel fosse oficial. A ordem de restrição foi concedida na semana seguinte. Meu pai não podia chegar a menos de 500 pés de mim ou do meu apartamento. O Justin não foi incluído inicialmente, mas depois que apareceu no meu trabalho 2 dias depois tentando me fazer entrar em razão, consegui uma contra ele também. Meu amigo paralegal me ajudou a enviar cartas de preservação de provas para a companhia aérea, o resort e a operadora de telefonia. Liguei para o banco, reportei o cartão como roubado e abri disputas por fraude. O impacto na família extensa começou imediatamente. Minha tia foi repassando informações para os parentes, meu tio, minha avó, primos. Na semana seguinte, todo mundo já sabia. Vitor tinha drogado o próprio filho com comprimidos de dormir prescritos, roubado o dinheiro dele, enviado uma mensagem falsa enquanto ele estava inconsciente e o deixado estirado no chão da cozinha, e o Justin tinha ajudado. As reações foram mistas. Alguns acreditaram em mim imediatamente, outros ficaram céticos, alguns tentaram bancar os pacificadores, sugerindo que resolvêssemos isso como uma família. Recusei todas as tentativas. Não havia nada a mediar. Eu tinha sido drogado e roubado pelo meu pai e pelo meu irmão. Não havia mais família para salvar. O divórcio dos meus pais avançou rápido. Minha mãe ficou com a casa, o carro, metade de tudo. Meu pai ficou com o Tarroi, o plano de aposentadoria 401k e pagamentos mensais de pensão. A advogada do divórcio da minha mãe solicitou toda a minha documentação, boletim de ocorrência, resultados toxicológicos, imagens da câmera, cartas de preservação.
O advogado do meu pai tentou excluir tudo, o juiz negou o pedido. O Justin ficou do lado do meu pai, foi morar no aluguel com ele e começou a postar nas redes sociais sobre família falsa e traidores. Eu silenciei ele. O dinheiro, 1.800 em dinheiro, 2.400 da transferência, todas as despesas eu dei como perdidas. Um processo civil custaria mais do que eu recuperaria. Mas as consequências continuaram se espalhando, efeitos de cidade pequena. Meu pai tinha sido diácono na igreja dele por 15 anos. Minha tia garantiu que o pastor recebesse uma cópia do boletim de ocorrência. A liderança da igreja sugeriu que ele se afastasse. Ele parou de frequentar completamente, perguntas demais que ele não conseguia responder. O emprego dele ficou intacto, o RH não se importava desde que ele aparecesse para trabalhar, mas a rede social dele desmoronou. Os caras com quem ele jogava golfe pararam de retornar ligações, vizinhos desviavam o olhar. Drogar o próprio filho para roubar dinheiro de férias não é uma história que as pessoas esquecem. O Justin também sofreu danos colaterais. Ele estava cotado para uma promoção a líder de equipe, depois começou a chegar atrasado, a tratar mal as pessoas, a acumular advertências. Ao que parece, dormir em aeroportos e ser exposto como cúmplice do pai não faz maravilhas para a estabilidade mental. Mas não foi só isso que a oficina descobriu. Não oficialmente, não em um memorando do RH, apenas do jeito que cidades pequenas funcionam. Quando os caras começaram a perguntar ao Justin se ele realmente tinha ajudado o pai a me drogar, a imagem dele como um futuro líder foi por água abaixo. Ninguém quer esse tipo de drama comandando uma equipe. A gerência não disse é porque você ajudou a drogar seu irmão, apenas entregou discretamente a promoção para alguém que não estava desmoronando. O Dustin me culpou e começou a afundar, segundo amigos em comum que ainda falavam com nós dois. Minha tia cortou o contato com os dois completamente. O Justin tinha sido o sobrinho favorito dela, não mais. Minha mãe tentou entrar em contato algumas vezes nas semanas seguintes, mensagens dizendo que sentia muito por não ter acreditado em mim de início, que deveria ter sabido que algo estava errado, perguntando se podíamos conversar. Eu li e não respondi. Ela tinha me chamado de estraga-prazeres, dito que ainda bem que eu não tinha ido, a minha própria mãe, e só mudou o tom quando não pôde mais ignorar as provas. Aquilo me disse exatamente qual era a minha posição para ela. 4 meses se passaram, o verão virou a esquina. A carta chegou numa terça-feira, envelope simples, selo do condado no canto. Abri ainda na caixa de correio. Estado de tal, condado de tal, no caso de Vitor, 2 acusações, administração de substâncias intoxicantes sem consentimento e furto em 2º grau. Audiência preliminar marcada para 14 de agosto. Li 2 vezes, não porque não tivesse entendido, mas porque queria sentir aquilo. Meu nome não estava na carta, eu constava como a vítima. Mas em algum lugar no fórum do condado, o nome do meu pai estava em um processo, as digitais dele estavam em um sistema, um juiz leria um arquivo com o rosto dele e decidiria o que aconteceria a seguir. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope e entrei. Fiz uma xícara de café, sentei no sofá e fiquei olhando pela janela por um bom tempo. Aquilo era real agora, não drama de família, não disse-me disse. O Estado tinha analisado o que ele fez e disse, isso é um crime. Segundo minha tia, o Justin descobriu uma semana depois, quando detetives apareceram no aluguel fazendo perguntas. Ele entrou em pânico, começou a falar sem parar sobre advogados, acordos e como aquilo estava ficando sério. Meu pai mandou ele calar a boca e deixar que ele resolvesse. Nenhum dos dois lidou bem com isso. Eu fui promovido na oficina de soldagem, supervisor de turno, melhor salário e benefícios. Eu e o Cal começamos a planejar a Itália para o ano seguinte. Me reconectei com amigos, voltei a ir à academia, a vida seguiu. Então as mensagens começaram. Primeiro da minha mãe, seu pai quer pedir desculpas, você pode falar com ele, por favor, eu sei que também te machuquei e sinto muito, eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Não respondi. Uma semana depois ela tentou de novo, Travis, estou implorando, eu estava errada, disse coisas terríveis, eu sou sua mãe e falhei com você, por favor me dê uma chance de consertar isso. Li, apaguei e segui em frente. 2 semanas depois disso, meu pai mandou mensagem de um número novo. Travis, eu preciso falar com você, por favor, sinto muito. Bloqueei. Alguns dias depois, o Dusty mandou um e-mail longo e confuso, falando de como os dois tinham cometido erros, de como a família estava se despedaçando, de como eu precisava ser a pessoa maior, de como o pai estava deprimido e desmoronando, de como a mãe estava um caos sem mim. Não respondi. Não havia família para se despedaçar, eles mesmos destruíram. Então minha tia ligou, seu pai tem me ligado chorando, dizendo que quer consertar as coisas, sua mãe também, ela está péssima, querida, sabe que errou. Eu disse a eles que não ia me envolver, mas estou te contando para você saber. O que você acha que eu devo fazer?
O que você quiser, querida, você não deve nada a nenhum deles, não depois do que fizeram e disseram, mas se você quer a minha opinião, não responda até estar pronta, se é que algum dia estará pronta. Eu não estava pronta. Um mês depois, minha mãe apareceu na oficina de soldagem, me encontrou no intervalo do almoço. Ela parecia cansada, mais velha do que eu lembrava. Travis, por favor, eu sei que não mereço, mas estou pedindo que você me ouça. Por que eu faria isso? Porque eu sou sua mãe e porque eu estava errada sobre tudo. As coisas que eu disse, não acreditar em você, defender seu pai quando eu deveria ter te protegido. Você me chamou de estraga-prazeres, disse que ainda bem que eu não tinha ido, você nem perguntou o meu lado antes de assumir que eu tinha abandonado a família. Ela se encolheu. Eu sei, e eu me odeio por isso, eu estava cega, escolhi acreditar nele em vez de você e isso é imperdoável. É mesmo. Eu não estou pedindo que você me perdoe, só estou pedindo que me deixe tentar consertar, mesmo que leve anos, mesmo que você nunca perdoe. Olhei para ela por um longo momento, vi o arrependimento, o cansaço, a dor real. Eu não estou pronto, eu disse, talvez eu nunca esteja, mas agora não. Ela sentiu devagar. Eu entendo, só pense nisso por você, não por ele, não por mim, por você. Ela foi embora sem dizer mais nada. Pensei nisso por cerca de 10 segundos. A resposta continuava sendo não. 6 meses depois de tudo começar, eu estava sentado no sofá com o Cal assistindo a um jogo quando meu telefone vibrou, número desconhecido. Esta é do seu pai. Eu sei que você me bloqueou, não estou pedindo perdão, só quero que você saiba que eu entendo. O que eu fiz é imperdoável. Eu destruí nossa família, destruí sua confiança, destruí tudo o que importava. O Justin e eu fizemos isso. Não estou pedindo que responda, só preciso que você saiba que eu sei. Sinto muito. Vou te deixar em paz agora. Li 2 vezes, mostrei ao Cal. O que você vai fazer? Ele perguntou. Nada. Você não quer responder? O que eu diria? Obrigado por finalmente admitir que me drogou e roubou? Obrigado por deixar a mãe achar que o problema era eu? O Cal deu de ombros. Não sei, cara, talvez seja exatamente isso que você diga, ou talvez você só deixe passar. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo, depois apaguei e bloqueei o número. Outra mensagem chegou 1 hora depois, outro número desconhecido. Minha mãe dessa vez. Eu vi a mensagem do seu pai. Sei que você provavelmente não vai ler isso, mas preciso que saiba que não estou dando desculpas pelo que disse ou fiz. Eu fui cruel quando você mais precisava de mim. Escolhi o lado errado. Falhei como sua mãe. Não espero perdão, só quero que você saiba que eu vejo agora, eu vejo o que fiz e sinto muito. Eu te amo, sempre vou amar, mesmo que você nunca mais fale comigo. Li uma vez, apaguei e bloqueei aquele número também. Voltei a assistir ao jogo. O Cal olhou para mim. Você está bem? Sim, eu estou bem. E eu estava. Pela primeira vez em meses, eu realmente me senti livre. Eles fizeram as escolhas deles, mostraram exatamente quem eram, meu pai, meu irmão, até minha mãe, e eu acreditei neles. Eu não devia perdão a nenhum deles, não devia uma segunda chance, não devia nada. Eles que convivessem com o que fizeram. Esse era o problema deles agora, não o meu. Minha mãe me chamou de lixo no Natal só porque eu me tornei mais bem-sucedido do que meu irmão dourado e esperava que eu simplesmente risse. Eu não ri, não gritei, apenas fiz as malas em completo silêncio. Meu pai disse que eu estava exagerando. Minha mãe disse adeus, eu não disse nada. Algumas coisas não precisam de palavras, precisam de ação. Agora eles estão implorando. Ei, Reddit, então minha mãe me chamou de lixo no jantar de Natal, na frente de 18 membros da família, não de forma brincalhona, não como uma provocação divertida. Ela me olhou diretamente nos olhos e me chamou de a decepção da família, o lixo que deu sorte, enquanto meu irmão, o filho dourado, ficava ali sentado, sorrindo de canto como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Ela esperava que eu levasse na esportiva como sempre fiz, aguentasse o golpe, sorrisse e mantivesse a paz, mas algo se quebrou dentro de mim naquela noite. Pela primeira vez em 31 anos, eu escolhi a mim mesmo. Deixa eu voltar um pouco, porque essa história precisa de contexto. Eu sou Nathan, tenho 31 anos, e sou o mais velho de 2 filhos homens. Meu irmão mais novo, Brandon, tem 28 anos, e desde o momento em que nasceu, aquele garoto se tornou o centro de todo o universo dos meus pais. Não estou exagerando, isso não é alguma bobagem de rivalidade entre irmãos em que eu fico ressentido porque ele ganhou um pedaço maior de bolo em uma festa de aniversário uma vez. Isso são décadas de favoritismo sistemático que fariam um documentarista chorar. Crescer na nossa casa em Ohio era como viver em 2 realidades completamente diferentes. Existia a realidade do Brandon, onde ele era elogiado por respirar, celebrado por simplesmente existir e protegido em cada fracasso como se fosse uma obra de arte frágil.
E existia a minha realidade, onde nada do que eu fazia era suficiente, toda a conquista era minimizada e eu era basicamente tratado como o jogador utilitário da família, que existia para fazer Brandon parecer melhor. Quando eu tinha 16 anos, trabalhei meio período em um mercado para economizar dinheiro para um carro usado. Levei 18 meses repondo prateleiras e lidando com clientes arrogantes para juntar $3.000. Meus pais contribuíram com exatamente zero. Disseram que isso construiria caráter. Sabe o que eles fizeram quando Brandon fez 16 anos? Compraram para ele um Mustang novinho em folha à vista, sem fazer perguntas. Quando apontei a injustiça óbvia, minha mãe literalmente disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça até hoje. Ela disse que Brandon era diferente, que Brandon precisava de mais apoio, que Brandon era especial, especial. Essa palavra me assombrou durante toda a minha infância. Toda vez que eu conquistava algo, era apenas o esperado. Toda vez que Brandon conquistava qualquer coisa, era um milagre digno de comemoração. Eu me formei no ensino médio com uma média de 3,9, enquanto trabalhava 25 horas por semana. Brandon mal se formou com uma média de 2,1, depois de ser tutorado por 3 professores diferentes pagos pelos meus pais. Adivinha quem ganhou a festa de formatura com 50 convidados e comida servida por buffet? Dica: não fui eu. Eu me formei na faculdade graças a bolsas de estudo e programas de trabalho-estudo. Estudei finanças porque eu era bom com números e queria estabilidade, algo que minha família nunca me deu. Me formei com honras em 4 anos, enquanto trabalhava quase em tempo integral. Brandon abandonou a faculdade depois de 3 semestres porque a faculdade não era para ele. Mesmo assim, meus pais quitaram os $28.000 de empréstimos estudantis dele. Disseram que ele precisava de um novo começo. Enquanto isso, eu estava aqui me afogando em dívidas estudantis, porque aparentemente eu deveria resolver tudo sozinho, construção de caráter e tudo mais. Quando perguntei aos meus pais se eles poderiam ajudar com pelo menos uma parte dos meus empréstimos, da mesma forma que ajudaram Brandon, minha mãe realmente riu. Ela disse que eu era perfeitamente capaz de lidar com isso sozinho. Disse que Brandon precisava de mais ajuda porque a vida era mais difícil para ele. Mais difícil para o garoto que nunca trabalhou de verdade, nunca teve dificuldades acadêmicas sem tutores pagos e nunca precisou se preocupar se conseguiria pagar por livros. O padrão duplo era tão escancarado que seria engraçado se não fosse a minha vida real. Lembro de um dia de ação de graças durante meu penúltimo ano, quando voltei para casa estressado com as provas finais e com meu horário de trabalho de meio período. Mencionei que estava fazendo turnos extras para pagar o aluguel e minha mãe me olhou como se eu tivesse dito algo ofensivo. Ela me disse que eu deveria me concentrar mais na família e menos em dinheiro. Essa era a mesma mulher que tinha acabado de escrever um cheque de $2.000 para Brandon porque ele queria fazer uma viagem de carro com os amigos. A mesma mulher que nunca me perguntou como eu estava me virando financeiramente ou se eu precisava de alguma coisa depois da faculdade. Eu me mudei para o Arizona por uma oportunidade de trabalho, um cargo inicial de analista em uma empresa de investimentos. Nada glamouroso, definitivamente nada impressionante para minha família, que achava que eu estava desperdiçando meu potencial por não ficar perto de casa como Brandon fez por anos. Eu ralei, estou falando de dias de 12 horas, trabalho nos fins de semana, constantemente provando meu valor. Subi na carreira do jeito difícil, porque ninguém nunca me deu nada. Brandon ficou pulando de um emprego para outro durante esse período, varejo, restaurante, uma breve tentativa como personal trainer que durou talvez 4 meses. Meus pais subsidiavam o aluguel dele todos os meses, compravam as compras do mercado, foram fiadores do apartamento quando o crédito dele era ruim demais para conseguir sozinho, e até compraram um carro novo para ele quando o Mustang finalmente não aguentou mais depois de anos de negligência. Mas aqui é onde as coisas começaram a mudar. Aos 29 anos, eu tinha chegado ao cargo de gerente sênior de portfólio, cuidava de contas que valiam milhões e ganhava mais dinheiro do que meus 2 pais juntos, e de repente a dinâmica familiar começou a ficar estranha. Minha mãe fazia esses comentários pequenos sempre que eu visitava, coisas como perguntar se eu realmente precisava de um apartamento tão bom, ou questionar se meu emprego era estável o suficiente, ou sugerir que talvez eu estivesse trabalhando demais e deveria desacelerar como Brandon, que tinha encontrado paz e simplicidade. Paz e simplicidade, era assim que ela chamava o filho adulto vivendo às custas da aposentadoria deles, enquanto fazia entregas de comida em meio período e jogava videogame 16 horas por dia. Brandon nunca disse nada diretamente, mas eu sentia o ressentimento irradiando dele toda vez que eu voltava para casa, o jeito como ele ficava quieto quando eu falava de trabalho, o se virar de olhos quando eu mencionava qualquer coisa sobre minha vida no Arizona, os comentários sobre como algumas pessoas simplesmente dão sorte enquanto outras precisam lutar, vindo do cara que teve tudo entregue de bandeja a vida inteira. A audácia era quase impressionante. Eu tentei manter a paz por anos, eu realmente tentei, mandei dinheiro para casa quando meus pais reclamavam das despesas. Eu comprei presentes de aniversário para Brandon que ele nunca sequer reconheceu. Voltei de avião para casa em todos os feriados importantes, mesmo que isso significasse usar dias de férias que eu poderia ter passado realmente descansando.
Fiz tudo o que um bom filho e um bom irmão deveriam fazer, e nada disso importou, porque aos olhos deles eu sempre seria o difícil que foi embora, o frio que escolheu a carreira em vez da família, aquele que precisava ser rebaixado alguns degraus. O que nos leva ao último Natal, o Natal que mudou tudo. Minha empresa tinha acabado de fechar um acordo enorme que eu liderei, estamos falando da maior aquisição da história da firma. Só o meu bônus foi maior do que meu pai ganhou em 2 anos. Eu não ia me gabar disso, porque esse não é quem eu sou, mas pela primeira vez na minha vida eu estava orgulhoso. Eu senti que finalmente tinha chegado lá, como se todos aqueles anos de sacrifício e esforço incessante finalmente tivessem valido a pena. Viajei para casa no Natal com a esperança de verdade no coração, estúpido, eu sei, mas pensei que talvez naquele ano fosse diferente, talvez eles finalmente me vissem, talvez finalmente reconhecessem que o filho mais velho deles tinha construído algo real. Meus pais convidaram toda a família estendida, tias, tios, primos, avós, 18 pessoas espremidas na casa modesta deles para o jantar de Natal. A casa estava decorada como um catálogo de festas e minha mãe estava cozinhando havia 3 dias seguidos. Tudo parecia perfeito por fora. Brandon estava lá, claro, comandando a sala de estar como sempre fazia. Ele tinha uma nova namorada chamada Ashley, que parecia simpático o suficiente, era higienista dental e claramente não fazia ideia de no que estava se metendo com a minha família. Brandon estava contando alguma história sobre sua nova oportunidade de trabalho, que acabou sendo um esquema de marketing multinível ao qual ele tinha acabado de entrar. Meus pais assentiam com a cabeça como se ele tivesse acabado de anunciar a cura do câncer. Quando eu entrei, a recepção foi morna na melhor das hipóteses, alguns abraços rápidos, algumas perguntas obrigatórias sobre o voo, e então todos voltaram a focar em Brandon, em Ashley e na incrível oportunidade de negócios que definitivamente não era um esquema de pirâmide. Em menos de 10 minutos depois de chegar, eu me vi parado sozinho perto da mesa de aperitivos, clássico. O jantar começou por volta das 6. Minha mãe tinha se superado com a comida, peru, presunto, todos os acompanhamentos, várias sobremesas. Nós nos esprememos ao redor da mesa de jantar estendida que mal cabia na sala. Acabei encaixado entre minha tia Carol e o marido da minha prima, que eu tinha encontrado talvez 2 vezes. A disposição dos lugares parecia intencional. Brandon estava posicionado no centro da mesa, bem entre meus pais, como se um trono tivesse sido reservado para ele. Ashley sentou ao lado dele, parecendo impressionada com tudo, provavelmente porque não sabia de nada. A conversa fluía do jeito que sempre flui nessas ocasiões, colocando a conversa em dia, perguntando sobre filhos, reclamando do clima, da política e dos preços da gasolina. Brandon dominava a maior parte da conversa, falando sobre seu novo empreendimento como se já fosse milionário. Meu pai continuava sentindo com entusiasmo, acrescentando comentários sobre como Brandon finalmente tinha encontrado sua vocação. Minha mãe sorria para ele como se estivesse anunciando um prêmio Nobel, em vez de um esquema de pirâmide óbvio. Ninguém me perguntou praticamente nada, como de costume. Eu basicamente ouvi e comi, o que estava tudo bem. Eu tinha parado de esperar atenção em reuniões de família anos atrás. Você aprende a se tornar pequeno quando cresce sendo tratado como um detalhe. Então minha avó, que Deus a abençoe, decidiu me incluir na conversa. Ela perguntou como o trabalho estava indo, uma pergunta simples, inocente o suficiente. Dei uma resposta modesta sobre como as coisas estavam indo bem, como tínhamos tido um bom ano, como eu era grato pelas oportunidades que tinha. Eu não estava me gabando, não estava exibindo nada, estava apenas respondendo a uma pergunta direta da minha avó de 82 anos, que genuinamente queria saber da minha vida. Foi aí que minha mãe decidiu intervir. Ela riu aquela risada fria e teatral e disse algo que fez a mesa inteira ficar em silêncio. Ela disse que era engraçado como o lixo da família acabou fingindo ser bem-sucedido. Ela disse que eu devia ter enganado muita gente para chegar onde cheguei, porque certamente não tinha sido talento nem trabalho duro. Ela disse que Brandon era quem tinha potencial de verdade e que eu apenas dei sorte, porque estava disposto a abandonar minha família por dinheiro. 18 pessoas ouviram minha mãe me chamar de lixo, me chamar de fraude, descartar tudo que eu tinha conquistado como sorte e enganação. Minha avó parecia horrorizada, alguns dos meus primos se remexeram desconfortavelmente em seus lugares. Meu pai ficou encarando o prato dele como se fosse a coisa mais interessante do mundo e Brandon exibiu aquele sorrisinho que dizia que ele tinha vencido, que dizia que não importava o que eu conquistasse, eu sempre estaria abaixo dele aos olhos da nossa mãe. Por um momento, senti aquele impulso familiar de amenizar a situação, de rir, de fazer uma piada autodepreciativa que dissipasse a tensão e permitisse que todos fingissem que nada tinha acontecido. Foi isso que eu fiz a vida inteira, apanhar e manter a paz, proteger o conforto de todo mundo às custas da minha própria dignidade. Mas dessa vez algo estava diferente. Talvez fossem os anos de desrespeito acumulado, talvez fosse o fato de eu ter acabado de conquistar algo genuinamente significativo e ainda assim não ser suficiente, talvez fosse ver aquele sorriso no rosto do Brandon pela enésima vez.
Seja o que for, algo dentro de mim ficou frio, não com raiva, não triste, apenas frio, como se um interruptor tivesse sido acionado, e de repente eu consegui ver tudo com clareza pela primeira vez. Eu não disse nada, apenas larguei o garfo, me levantei da mesa e subi as escadas até o quarto de hóspedes onde minha mala estava. Eu conseguia ouvir os murmúrios confusos começando lá embaixo, minha mãe chamando, perguntando para onde eu estava indo, a voz dela já mudando para aquele tom defensivo que ela usava quando sabia que tinha passado dos limites, mas não estava disposta a admitir. Arrumei minha mala de forma metódica, roupas, itens de higiene, o livro que eu tinha levado para o voo, carregadores, tudo voltando para a mala com movimentos calmos e deliberados, sem pressa, sem gestos dramáticos, apenas um homem recolhendo seus pertences. Quando voltei para baixo com a mala, metade das pessoas da mesa já tinha se levantado. Meu pai me interceptou no corredor, o rosto dele uma mistura de constrangimento e frustração. Ele disse que eu estava exagerando, disse que minha mãe não quis dizer daquele jeito, disse que eu estava sendo dramático e estragando o Natal de todo mundo. Olhei para ele por um longo momento, esse homem que assistiu a esposa dele me destruir por 31 anos e nunca interveio uma única vez, esse homem que financiou os fracassos do meu irmão enquanto me deixava lutar sozinho, esse homem que agora estava me dizendo que a minha reação a ser humilhado publicamente era o problema. Eu não discuti, não expliquei, apenas passei por ele em direção à porta da frente. Minha mãe estava esperando ali, braços cruzados, a expressão uma combinação estranha de indignação e algo que talvez fosse medo. Ela disse que se eu saísse por aquela porta, eu estaria fazendo uma escolha, disse que eu estaria mostrando a todos exatamente quem eu realmente era. Ela disse adeus como se fosse uma ameaça, como se esperasse que eu desmoronasse diante da possibilidade de perder a aprovação dela. Eu parei na porta, olhei para ela, olhei para Brandon, parado atrás dela com aquele sorriso permanente, olhei para meu pai que já balançava a cabeça como se eu fosse a decepção, olhei para os familiares reunidos na sala, assistindo a tudo como se fosse um programa de reality show, e não disse nada, porque algumas coisas não precisam de palavras, precisam de ação. Eu abri a porta, saí, entrei no carro alugado e dirigi até o aeroporto. Troquei meu voo para a próxima partida disponível e, às 11 da noite do Natal, eu estava a 30 mil pés de altitude, voltando para o Arizona. Meu telefone não parava de vibrar o tempo todo, mensagens da minha mãe variando entre raiva, chantagem emocional e falsa preocupação, mensagens do meu pai me dizendo para parar de ser infantil, uma única mensagem do Brandon que dizia apenas belo ataque de birra, mano. Eu li todas elas e então desliguei o telefone e pedi um refrigerante de gengibre à comissária de bordo. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti livre. As semanas depois do Natal foram interessantes. Voltei ao trabalho, foquei no meu emprego, peguei pesado na academia como não fazia havia anos, me reconectei com amigos que eu vinha negligenciando, fiz todas as coisas que as pessoas dizem que você deve fazer quando está passando por algo difícil. Mas não entrei em contato com minha família, nenhuma vez. As mensagens da minha mãe evoluíram ao longo das primeiras semanas. A raiva inicial deu lugar a tentativas de culpa, as tentativas de culpa deram lugar a comentários passivo-agressivos sobre como ela esperava que eu estivesse feliz destruindo a família, depois isso deu lugar ao silêncio por cerca de uma semana, e então o silêncio deu lugar a tentativas tímidas de ramos de oliveira que não eram ramos de oliveira coisa nenhuma, mensagens perguntando se eu estava bem, mas carregando o subtexto de que eu deveria pedir desculpas por exagerar. Meu pai me mandou mensagem exatamente 2 vezes, uma para dizer que minha mãe estava muito abalada e que eu deveria ligar para ela, outra para dizer que esperava que eu soubesse o que estava fazendo ao cortar contato com a família. Ambas deixavam claro que ele me via como problema, que a minha reação a ser humilhado publicamente era, de alguma forma, pior do que a própria humilhação. Brandon não entrou em contato de forma alguma depois daquela mensagem inicial, o que, sinceramente, fazia sentido. Por que ele faria isso? A posição dele na hierarquia familiar continuava segura. Se alguma coisa, minha ausência provavelmente o fez se sentir ainda mais validado. Eu não respondi a nenhum deles, não porque estivesse sendo mesquinho ou fazendo joguinhos, mas porque genuinamente não tinha nada a dizer. O que havia para discutir? Minha mãe me chamou de lixo na frente de 18 pessoas e esperava que eu risse, meu pai disse que eu estava exagerando, meu irmão sorriu como se tivesse vencido alguma competição da qual eu nem sabia que estávamos participando. Essas não eram pessoas que me entenderam mal, eram pessoas que entendiam exatamente quem eu era e escolheram me diminuir mesmo assim. O silêncio se estendeu até janeiro, depois fevereiro, e em março eu tinha passado 3 meses sem falar com nenhum membro da minha família imediata. Foi o maior período que eu já tinha passado assim, honestamente, foi o mais tranquilo que eu me senti em anos. Passei esses meses redescobrindo quem eu era fora da sombra da minha família. Descobri que eu realmente gostava de mim quando não estava sendo constantemente comparado ao Brandon ou feito sentir como um estranho dentro da minha própria família. Retomei hobbies que tinha abandonado anos atrás, voltei a ler por prazer, comecei a fazer trilhas, porque o Arizona tem trilhas incríveis e eu finalmente tinha energia mental para aproveitá-las.
Até comecei a cozinhar mais, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo quando cada gota da minha energia ia para o trabalho e para administrar o estresse familiar. A paz foi transformadora. Dormi melhor, ri mais, parei de sentir aquele nó constante no estômago que eu carreguei por tanto tempo que até tinha esquecido como era não tê-lo. Percebi o quanto da minha vida foi passado em modo de sobrevivência, sempre esperando a próxima crítica, a próxima comparação, o próximo lembrete de que eu nunca seria suficiente, não importava o que eu conquistasse. Minha família estendida começou a entrar em contato por volta de fevereiro. Minha avó ligou para saber como eu estava e eu atendi, porque ela nunca fez parte do problema. Ela me disse que estava orgulhosa de mim, que entendia por que eu tinha ido embora e que tinha dado uma bronca enorme na minha mãe depois que eu saí, aparentemente metade da família achou que minha mãe tinha passado dos limites, a outra metade achou que eu deveria simplesmente superar isso. Dinâmicas familiares são assim mesmo. Minha tia Carol, aquela ao lado de quem eu tinha me sentado no jantar, me enviou um e-mail longo pedindo desculpas por não ter dito nada no momento. Ela disse que ficou tão chocada com o que minha mãe falou que travou, disse que sempre percebeu o quanto eu era tratado de forma diferente e se arrependia de nunca ter falado nada. Isso significou algo para mim, saber que pelo menos algumas pessoas tinham notado. Mas as pessoas que realmente precisavam entrar em contato, minha mãe, meu pai, Brandon, silêncio total. E isso também significou algo, não o silêncio de reflexão ou arrependimento. O silêncio de esperar que eu piscasse primeiro, de esperar que eu cedesse e voltasse rastejando como sempre fiz antes. O trabalho continuou indo bem, na verdade foi melhor do que bem. Sem o desgaste emocional de gerenciar a disfunção da minha família, eu tinha mais energia para focar, mais clareza, mais impulso. Fui promovido novamente em abril para vice-presidente da nossa divisão regional. Eu tinha 31 anos, liderava uma equipe de 40 pessoas e gerenciava portfólios no valor de centenas de milhões. Comprei uma casa em maio, nada exagerado, mais bonita, 3 quartos, uma piscina, em um bom bairro com um verdadeiro senso de comunidade. Adotei um cachorro de um abrigo, um pastor alemão mestiço de 2 anos chamado Duke, que se tornou meu melhor amigo quase da noite para o dia. Comecei a sair com alguém que conheci por meio de um amigo em comum, o nome dela era Rebecca e ela era arquiteta. Não tinha paciência nenhuma para drama familiar porque tinha cortado contato com os próprios pais tóxicos anos antes. Nós nos entendíamos de uma forma que parecia rara. A vida, por falta de palavra melhor, estava boa, realmente boa, não aquela felicidade performática que eu costumava mostrar para familiares que nem se importavam, mas genuinamente, autenticamente boa. E então junho aconteceu. Descobri por meio da minha avó que o esquema de marketing multinível do Brandon tinha implodido. Chocante, eu sei. Acontece que a oportunidade de negócios era, na verdade, um esquema predatório que entrou em colapso quando reguladores federais se envolveram. Brandon não só perdeu todo o dinheiro que investiu, como também convenceu vários amigos da família a entrar, resultando em múltiplas pessoas ameaçando ações legais contra ele. Mas essa não foi a melhor parte. Brandon vinha vivendo muito acima dos próprios meios havia meses, esperando que o dinheiro do esquema começasse a entrar em algum momento. Cartões de crédito estourados, aluguel atrasado, empréstimos feitos contra basicamente qualquer coisa que ele pudesse usar como garantia. Quando tudo desmoronou, ele ficou com menos do que nada. Estava endividado em cerca de US$ 60.000, sem perspectivas reais de emprego e com a reputação na nossa cidade natal de ser o cara que enganou pessoas para entrarem em um esquema de pirâmide. Meus pais, que vinham financiando o estilo de vida dele há anos, de repente se viram diante de uma escolha: resgatá-lo mais uma vez e drenar o que restava da aposentadoria deles ou deixá-lo enfrentar as consequências das próprias decisões. Pela primeira vez na vida dele, eles tentaram salvá-lo, claro que tentaram, mas o buraco era profundo demais dessa vez. Eles pagaram alguns dos credores mais ameaçadores, cobriram o aluguel dele por alguns meses e então bateram no limite. Meu pai foi obrigado a sair da aposentadoria e aceitar um emprego de meio período em uma loja de ferragens. Minha mãe começou a fazer serviços de contabilidade em casa para negócios locais. Na idade deles, estavam ralando só para manter Brandon à tona. Enquanto isso, Brandon voltou a morar na casa deles porque não conseguia mais se sustentar sozinho. O filho dourado, com quase 30 anos, estava de volta ao quarto da infância, com os pais trabalhando para sustentar os fracassos dele. Soube de tudo isso de segunda mão, pela minha avó, pela tia Carol, pela rede informal da família que, de alguma forma, continuava me mantendo informado, mesmo eu não falando com meus pais havia 6 meses. Não vou fingir que não senti certa satisfação ao ouvir sobre a queda do Brandon. Eu sou humano. Depois de 3 décadas vendo ele fracassar para cima enquanto eu lutava por cada centímetro, havia uma certa justiça poética em ver a realidade finalmente alcançá-lo. Mas também não senti necessidade de me vangloriar. Não entrei em contato para dizer eu avisei, não me inseri na crise deles. Apenas continuei vivendo minha vida, construindo minha carreira, passando tempo com Rebecca e Duke, aproveitando a paz que lutei tanto para conquistar. Então as mensagens começaram.
Minha mãe entrou em contato primeiro, não com um pedido de desculpas, não com qualquer reconhecimento do que tinha dito no Natal, mas com um pedido. Ela queria saber se eu poderia ajudá-los financeiramente, só temporariamente, só até que se recuperassem. Ela disse que família ajuda família. Disse que sabia que as coisas tinham sido difíceis entre nós, mas que com certeza eu não os abandonaria quando eles mais precisavam. A audácia era quase impressionante. Essa mulher tinha me chamado de lixo 6 meses antes, nunca pediu desculpas, nunca reconheceu que fez algo errado, e agora estava me pedindo dinheiro porque os fracassos do filho dourado finalmente tinham alcançado todo mundo. Eu não respondi. Uma semana depois, meu pai entrou em contato com basicamente o mesmo pedido, embrulhado em palavras um pouco diferentes. Ele falou sobre como as coisas estavam difíceis, como nunca esperaram estar nessa situação, como a família deveria permanecer unida nos momentos bons e ruins. Ele mencionou meu sucesso várias vezes, enfatizando quanto estavam orgulhosos do que eu tinha conquistado. Engraçado como esse orgulho só apareceu quando eles precisavam de alguma coisa de mim. Eu também não respondi a essa mensagem. Depois Brandon entrou em contato, essa realmente me surpreendeu. A mensagem dele foi mais curta do que as tentativas dos nossos pais, menos suplicante e mais arrogante. Ele disse que sabia que tínhamos nossas diferenças, mas que eu ainda era o irmão dele. Disse que estava passando por um momento difícil e que poderia usar um pouco de apoio. Disse que me pagaria de volta quando se reerguesse. Ele ainda acrescentou um comentário sobre como eu sempre tinha sido inteligente e que ele só estava tentando aprender com o meu sucesso. Li aquela mensagem 3 vezes procurando qualquer sinal de arrependimento genuíno, qualquer reconhecimento dos anos de maus tratos, qualquer indício de que ele entendia por que eu tinha ido embora. Não havia nada, apenas um filho dourado esperando que o universo sustentasse mais uma vez, dessa vez por meio do irmão que ele passou 30 anos desprezando. Eu não respondi a essa mensagem também. Em agosto, o meu silêncio absoluto estava deixando minha família louca. Eu sei disso porque minha avó me contou e porque as mensagens evoluíram de pedidos para exigências e depois para chantagens emocionais descaradas. Minha mãe me mandou uma mensagem me chamando de egoísta, dizendo que não acreditava que tinha criado alguém tão sem coração, dizendo que eu estava abandonando minha família no momento de necessidade, quando eles sempre estiveram lá por mim. Essa última parte quase me fez rir em voz alta. Sempre estiveram lá por mim, em qual realidade alternativa? Meu pai tentou uma abordagem diferente. Ele me enviou uma mensagem longa sobre como estava decepcionado com o homem em que eu tinha me tornado, sobre como o sucesso tinha me mudado, sobre como ele se lembrava de quando eu era um menino pequeno que colocava a família acima de tudo. Ele disse que esperava que eu encontrasse o caminho de volta para quem eu realmente era antes que fosse tarde demais. As mensagens do Brandon ficaram mais agressivas. Ele me chamou de vendido, disse que eu achava que era melhor do que todo mundo, disse que eu sempre tinha sido invejoso dele e que aquilo era minha forma de finalmente me vingar. A projeção era quase perfeita demais. Durante tudo isso, mantive meu silêncio, não porque estivesse jogando algum jogo, não porque estivesse tentando manipular alguém, mas porque eu genuinamente tinha seguido em frente. O caos deles não era minha responsabilidade, os problemas financeiros deles não eram minha preocupação, as necessidades emocionais deles não eram minhas para administrar. Então minha mãe apareceu na minha casa. Não sei como ela conseguiu meu endereço, provavelmente por meio de algum parente distante em quem eu tinha confiado para respeitar meus limites. Cheguei do trabalho em uma noite de terça-feira e a encontrei sentada na varanda da frente, parecendo mais velha e mais cansada do que eu lembrava. Duke estava enlouquecendo lá dentro, e eu tirei um momento para me recompor antes de me aproximar. Foi a primeira vez que a vi pessoalmente desde Natal, quase 8 meses de silêncio, e lá estava ela, sem convite, à minha porta. Ela se levantou quando me viu chegando, havia lágrimas nos olhos dela, e começou a falar antes mesmo de eu alcançar a varanda, palavras saindo em atropelo sobre como ela estava arrependida, como não quis dizer o que disse no Natal, como estava apenas estressada e descontou em mim, como sempre me amou, mesmo que não soubesse demonstrar direito. Eu a deixei falar, fiquei ali no meu próprio caminho, com as chaves na mão, e deixei que ela colocasse tudo para fora, os pedidos de desculpa, as desculpas esfarrapadas, as justificativas, as lágrimas, os por favor. Ela falou sobre o quanto as coisas tinham sido difíceis desde que eu fui embora, sobre como a minha ausência tinha criado um buraco na família, sobre como ela ficava acordada à noite se perguntando onde tinha errado, sobre como nunca tinha percebido quanto as palavras dela podiam machucar até me ver sair por aquela porta no Natal. Foi uma atuação magistral, honestamente. Se eu não tivesse vivido 31 anos do comportamento dela, talvez tivesse acreditado. Mas eu conhecia minha mãe, conhecia a forma como ela funcionava, e sabia que as lágrimas dela geralmente precediam um pedido por alguma coisa. Quando ela finalmente parou, eu fiz uma pergunta. Perguntei por que ela estava ali de verdade. As lágrimas pararam quase imediatamente. A expressão dela mudou e lá estava, o verdadeiro motivo. Eles precisavam de dinheiro. A situação do Brandon tinha piorado.
Agora havia problemas legais, possíveis processos das pessoas que ele tinha recrutado para o esquema de marketing multinível. Eles estavam enfrentando ruína financeira e precisavam da minha ajuda para evitar isso. Eu assenti lentamente, disse que entendia, disse que apreciava ela ter vindo de tão longe. Depois disse não. Não com raiva, não por vingança, apenas com honestidade. Eu disse que não iria salvar Brandon nem financiar um estilo de vida que eles não podiam pagar. Disse que, se precisassem de aconselhamento financeiro, eu poderia recomendar alguns profissionais que talvez os ajudassem a reestruturar as dívidas, mas que eu não iria escrever um cheque para fazer os problemas deles desaparecerem. Ela tentou argumentar, implorar, me culpar. Trouxe tudo o que conseguiu pensar, como me carregou por 9 meses, como se sacrificou por mim quando eu era pequeno, como família deveria significar alguma coisa. Eu perguntei o que família significava quando ela me chamou de lixo na frente de todo mundo, o que família significava quando ela passou 30 anos favorecendo Brandon enquanto eu tinha que conquistar tudo sozinho, o que família significava quando ela nunca reconheceu minhas conquistas a não ser quando precisava de algo de mim. Ela não tinha respostas, apenas mais lágrimas, mais desvio de assunto, mais tentativas de me fazer sentir culpado por ter limites. Eu disse que ela poderia ficar em um hotel na cidade se precisasse descansar antes de voltar, ofereci pagar uma noite como cortesia, mas deixei claro que ela não ficaria na minha casa e que aparecer sem convite não mudaria minha decisão. Ela foi embora sem aceitar a oferta do hotel. Observei o carro alugado dela desaparecer pela minha rua e não senti nada, nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nenhuma dúvida, apenas a calma e a certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Os meses que se seguiram à visita da minha mãe foram interessantes. A divisão familiar se tornou permanente. Aqueles que apoiaram minha decisão mantiveram relacionamento comigo, aqueles que acharam que eu estava sendo cruel gradualmente pararam de entrar em contato, e honestamente, ambos os resultados estavam tudo bem para mim. Meus pais continuaram lutando. Eles venderam a casa e se mudaram para um apartamento menor. O emprego de meio período do meu pai se tornou em tempo integral. O trabalho de contabilidade da minha mãe cresceu. Pela primeira vez na vida, eles estavam enfrentando consequências financeiras reais. Brandon ficou pulando de um lado para outro por um tempo, dormindo em sofás de amigos, passando por empregos temporários. Ashley tinha terminado com ele em algum momento por volta de julho, quando ficou claro que a oportunidade de negócios dele era, na verdade, um desastre financeiro. A última coisa que soube é que ele estava trabalhando em um armazém em algum lugar, finalmente ganhando o próprio dinheiro, talvez pela primeira vez na vida. Eu sentia pena deles de alguma forma abstrata? Talvez. Biologicamente, ainda eram minha família. Eu não desejava sofrimento genuíno a eles, mas também não estava disposto a sacrificar o meu próprio bem-estar para resgatá-los das consequências criadas por eles mesmos. Rebecca e eu ficamos noivos em novembro. Duke foi o portador das alianças na nossa festa de noivado, o que foi exatamente tão adorável quanto parece. Compramos uma casa maior juntos, começamos a falar sobre filhos, construímos uma vida que parecia genuinamente plena de maneiras que eu nunca tinha experimentado ao crescer. A festa de noivado foi perfeita, apenas 30 pessoas que realmente se importavam conosco, amigos do trabalho, a família da Rebecca que me acolheu como se eu fosse um filho deles, alguns dos meus primos que tinham entrado em contato depois do Natal. Nenhum drama, nenhuma agenda escondida, ninguém tentando diminuir ninguém, apenas uma celebração genuína de duas pessoas que se encontraram. Os pais da Rebecca vieram de avião do Oregon para a ocasião. Em certo momento, o pai dela me puxou de lado e disse que estava feliz que a filha tivesse encontrado alguém que entendia a importância de limites. Ele sabia da minha situação porque a Rebecca tinha contado a eles, e em vez de me julgarem por ter cortado contato com a família, eles me respeitaram por isso. Foi a primeira vez que experimentei como sogros realmente solidários podem ser. O contraste com a minha própria família era gritante. Passamos aquele inverno planejando nosso futuro, não apenas o casamento, mas tudo, onde queríamos morar a longo prazo, quantos filhos talvez quiséssemos, que tipo de vida queríamos construir. Essas conversas pareciam fáceis com a Rebecca, porque nenhum de nós carregava o peso de tentar agradar pessoas que nunca ficariam satisfeitas. Estávamos construindo algo novo, algo nosso, algo que não estava sobrecarregado por disfunção geracional. Minha avó faleceu em fevereiro do ano seguinte, em paz, enquanto dormia, aos 83 anos. Voltei de avião para Ohio para o funeral. Foi a primeira vez que vi meus pais e Brandon em mais de um ano. O funeral foi constrangedor, como era de se esperar. Minha mãe tentou me abraçar como se nada tivesse acontecido. Aceitei o abraço brevemente e me afastei. Meu pai acenou para mim do outro lado da sala. Brandon evitou contato visual completamente. Éramos estranhos que por acaso compartilhavam DNA, e todos naquela funerária conseguiam sentir isso. Depois da cerimônia, minha mãe me puxou de lado. Ela parecia genuinamente mais velha, mais cansada, mais derrotada. Disse que vinha pensando muito em tudo, disse que entendia por que eu tinha me afastado, disse que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes.
Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas foi mais perto disso do que qualquer coisa que eu já tinha recebido antes. Eu disse que apreciava aquilo, disse que esperava que eles estivessem bem, disse que não odiava ela, nem meu pai, nem Brandon, eu apenas não podia fazer parte de uma família que não me respeitava. Ela chorou lágrimas reais dessa vez, não o tipo manipulador da visita ao Arizona. Ela perguntou se havia alguma forma de começarmos de novo, alguma maneira de reconstruir o que tinha sido quebrado. Eu pensei sobre isso, pensei de verdade. Não foi uma decisão impulsiva. Foi um momento que eu tinha imaginado 1000 vezes desde que saí naquela noite de Natal. Eu disse a ela que reconstruir exigiria reconhecimento, reconhecimento real do favoritismo, reconhecimento real do dano que isso causou, reconhecimento real de que eu tinha sido tratado como alguém inferior durante toda a minha vida. Não apenas palavras pensadas para me fazer escrever um cheque, mas uma compreensão verdadeira do mal que tinha sido feito. Eu disse que, se ela e meu pai algum dia quisessem fazer o trabalho de reconstruir genuinamente nosso relacionamento, eu estaria aberto a isso, mas esse trabalho teria que partir deles. Eu não iria guiá-los, nem aceitar medidas pela metade, nem fingir que estava tudo bem apenas em nome da harmonia familiar. Ela assentiu, disse que entendia e que falaria com meu pai sobre isso. Isso foi há 14 meses. Recebi uma carta da minha mãe no mês passado, uma carta escrita à mão de verdade, como ela costumava fazer quando eu estava na faculdade, antes de o relacionamento se deteriorar. Tinha 6 páginas. Ela passou por memórias específicas da minha infância, a vez em que esqueceram meu 15º aniversário porque Brandon tinha um torneio de futebol, a vez em que faltaram à minha cerimônia de formatura da faculdade porque Brandon estava resfriado, a forma como sempre apresentavam Brandon primeiro nos eventos familiares, sempre falavam mais sobre ele, sempre me faziam sentir invisível. Ela reconheceu tudo isso, cada episódio que eu mencionei no funeral e mais uma dúzia que eu tinha esquecido. Meu pai acrescentou uma página no final, mais curta, mais prática, mas admitiu que falhou comigo por nunca ter se posicionado quando deveria. Não havia nenhum pedido de dinheiro em lugar algum daquela carta, nenhuma solicitação de nada, apenas 2 pessoas finalmente assumindo 30 anos de erros. Liguei para minha mãe no dia seguinte, a primeira vez em quase 2 anos. Conversamos por quase 3 horas. Ela chorou, eu não. Eu disse exatamente como aqueles anos tinham sido para mim. Ela ouviu sem dar desculpas. Isso era novo. 2 semanas depois, eles voaram para o Arizona. Eu os busquei no aeroporto. Minha mãe me abraçou e não me soltou por 1 minuto inteiro. Meu pai apertou minha mão e depois me puxou para um abraço também, a primeira vez que ele fazia isso desde que eu tinha talvez 12 anos. Eles ficaram por 5 dias, conheceram a Rebecca de verdade, se apaixonaram imediatamente pelo Duke. Meu pai passou uma tarde inteira jogando uma bola de tênis no quintal enquanto Duke corria até se esgotar. Minha mãe ajudou a Rebecca a escolher cores de tinta para o quarto do bebê, coisas normais de família, o tipo de coisa que eu nunca achei que teria com eles. Na última noite, sentamos no pátio dos fundos depois do jantar. Meu pai pigarreou e disse que tinha algo para me contar. Ele disse que eles tinham cortado Brandon completamente, oficialmente. Nada mais de dinheiro, nada mais de resgates, nada mais de pagar aluguel ou consertar erros dele. Disse que deveriam ter feito isso 20 anos atrás, mas tinham medo de que ele não conseguisse lidar com isso. Disse que me ver ir embora naquele Natal os fez perceber que estavam protegendo o filho errado. Minha mãe acrescentou que Brandon não tinha lidado bem com isso, que chamou eles de tudo quanto é nome, acusou-os de escolherem a mim em vez dele e ameaçou nunca mais falar com eles. Eles deixaram. Disseram que, se ele quisesse voltar a fazer parte da vida deles, teria que fazê-lo nos próprios termos, como adulto, sem esperar ajuda financeira. A última coisa que soube é que Brandon ainda estava trabalhando naquele armazém, ainda morando com algum amigo em um apartamento apertado, ainda amargo, ainda culpando todo mundo menos a si mesmo. Ashley tinha terminado com ele 8 meses antes, quando o dinheiro acabou. Ele tentou entrar em contato comigo uma vez, cerca de 3 meses atrás, perguntando se eu poderia emprestar $5.000 para começar um novo empreendimento. Eu não respondi. Rebecca e eu nos casamos em abril, uma cerimônia pequena com 50 pessoas. Meus pais estavam lá, sentados na primeira fila. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Meu pai veio até mim depois e disse que estava orgulhoso de mim, a primeira vez que ele disse essas palavras diretamente para mim. Duke foi o portador das alianças, com um smoking sob medida, roubou a cena. A Rebecca ainda tem cerca de 200 fotos dele no celular só daquele dia.